Bom dia, gente. Como vocês sabem, faço uma exposição de alguns versículos sobre um tema específico, para que vocês tenham a palavra pura e eficaz na ponta da língua, né? Quando vocês precisarem, você pode consultar o vídeo ou a descrição que tem os versículos. E amém. Que Deus possa falar com vocês. Eu não busco interpretar muito, nem ensinar muito, porque eu deixo a palavra ser clara e eficaz. Vai ter um tempo depois que eu acabar esse material, que aí eu prego um pouco mais sobre algum tema específico. Busco meditar mais, esclarecer melhor certas coisas, mas eu gosto que a pessoa tenha a palavra por ela mesma, né? Para Deus estar falando com a pessoa. Hoje o tema é sofrimento. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornarmos parte do sofrimento de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não se pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos 8, 16, 18. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, cada uma parte desse corpo. 1 Coríntios 12, 25, 27. A Bíblia não isenta a gente de sofrimento nessa vida, né? Muitas vezes nós sofreremos injustamente por causa da glória de Deus, né? Faremos as coisas certas, os maus vão nos perseguir. Mas a gente tem que ter ânimo, sabendo que Deus vai julgar todas essas coisas. Não permite que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Ela deve ficar em silêncio. 2 Timóteo 2:12. Isso aqui tá bem... Tá bom. O diácono deve ter somente para ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. 2 Timóteo 3:12. Acho que esses dois versículos estavam bem desconectados com o que eu estou pregando, tá, irmão? Me perdoe, porque eu peguei esse material e não revi ele todo. Mas amém. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por ter feito o bem e suportam o sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. 1 Pedro 2, 19 e 21. É o que eu falei para a gente, né? Que nós vamos sofrer por causa de Jesus. Se a gente está sofrendo por causa dos nossos pecados, não tem recompensa. Mas se a gente está sofrendo por causa de Jesus, por fazer o bem, por repreender um pecador, tudo isso é válido para Deus, né? Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum tivesse acontecido a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estar tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória de Deus dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Por isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofre por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça ao Deus o fato de ser chamado por esse nome. 1 Pedro 4, 12, 16. Por isso os que sofrem, porque essa é a vontade de Deus para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Amém, irmão? Muitas vezes a gente vai passar sofrimento e é a vontade de Deus para que o nosso aperfeiçoamento, né? Porque é muito fácil seguir a Deus quando tudo está bom. Mas quando tudo está ruim, né? Aí as pessoas até às vezes duvidam da existência de Deus, duvidam que Ele é bom, né? E isso é um absurdo, né? Porque o próprio Jó sofreu e mesmo assim nunca falou uma palavra contra Deus. Ele realmente viu, agradeceu a Deus por tudo que é de bom que ele fez e também tudo que é de mal. Porque Deus estava ensinando alguma coisa para ele. Ensinou que a justiça dele prevalece, que todos os maus vão ser punidos no tempo certo. Glória a Deus, Deus abençoe. Se você estiver sofrendo, peça a Deus para aliviar o sofrimento. E busque em Deus, né, a cura, a libertação, o que for que você estiver precisando. Porque Deus, no tempo certo, vai agir, irmão. Deus abençoe.